vive uma crise econômica geral. Apesar de o epicentro ter sido os Estados Unidos, nenhum país deixou de ser afetado. Alguns especialistas dizem que o impacto da crise sobre o Brasil foi subestimado pelo governo. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as regiões do Brasil foram abaladas de forma diferente. O impacto começou na região sudeste e foi se disseminando para o resto do país. Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha, que não dá nem para esquiar. O Brasil foi afetado de diversas formas pela crise. Sofremos com a apreciação do câmbio, que significa a valorização do real em relação ao dólar. Isto favoreceu as importadoras, mas prejudicou as exportações brasileiras. As empresas exportadoras vêm sentindo as consequências da escassez de crédito no mercado internacional. De janeiro a junho de 2009, houve uma redução nas exportações nacionais, principalmente no comércio de produtos industrializados. Os impactos também foram percebidos na redução da atividade econômica, na queda dos preços das commodities, na redução da liquidez do crédito para empresas e bancos nacionais e no decréscimo do fluxo de capital. O governo brasileiro tomou atitudes para minimizar os efeitos da crise, mas esbarrou em diversos obstáculos. Um deles é o aumento brusco dos gastos com o pessoal de governo. Essas despesas restringem o espaço de manobra da política fiscal. Porém, os indicadores apontam para uma lenta recuperação da economia brasileira. Especialistas projetam uma redução de 1,6% no PIB brasileiro, que deve fechar em 3,5% este ano. Entre os fatores importantes para o Brasil caminhar para uma situação favorável está o fato de que a inflação está sob controle e a relação entre dívida externa e produto interno bruto permanece estável. Além disso, o mercado interno está aquecido através de políticas sociais e medidas do governo, como a redução de impostos. As exportações para a China também aumentaram, o que faz com que as projeções para 2010 sejam otimistas. Ok, mais uma reportagem esta apresentando as ações ou reações que o Brasil teve diante da crise financeira mundial, que completou um ano no dia 14 de setembro agora. Estamos no primeiro programa de um ciclo de teleconferências do projeto Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para você ter atividades complementares como aluno de graduação a respeito de temas relativos à área de administração pública e da administração também do setor privado. Nossa conversa aqui no estúdio é com o professor Pedro Moreira Filho, um especialista nessa área, professor da área de administração financeira do Departamento de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Pedro, eu já vou aproveitar a deixa de que ouvimos essa reportagem aí da Gabriela e da Camila sobre os impactos da crise financeira mundial no Brasil para lhe dirigir uma primeira pergunta que nós temos aqui do Gilberto, de Florianópolis. Qual a razão, pergunta o Gilberto, de o Brasil estar mais imune ou aparentemente mais imune à crise do que os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a Inglaterra, etc.? Queria cumprimentar o Gilberto por essa pergunta, está bem formulada, e dizer a ele que a maneira como nós vimos esta condição de que o Brasil é um pouco mais imune, e eu concordo com a sua pergunta, em dizer o seguinte: temos que ver os antecedentes, o anticrise no Brasil. O Brasil já há algum tempo, ele vem formando superávites primários na sua economia, ou seja, um percentual do PIB que varia de 3,5% a 4,5%, ele vem destinando isso para fazer uma poupança para pagar o juro público no Brasil. Além disso, o resultado das exportações com saldos positivos nos últimos anos fez com que o Brasil fizesse uma economia, um colchão financeiro com valores que hoje já ultrapassam a mais de 200 bilhões de dólares, transformando esta poupança, que são as reservas monetárias brasileiras, em valores superiores à dívida externa que nós temos. Então, se considerarmos que o Banco Central ultimamente tem interferido no mercado comprando dólar, porque à medida que entra recursos externos para investimentos no Brasil, isso interferiu no câmbio, o real ficou muito apreciado, ou seja, valorizado, o dólar baixou
E o governo, então, tem interferido e tem adquirido muita moeda no mercado. Isto forma uma reserva monetária que faz com que o Brasil passasse por essa crise um tanto quanto imune, dizia assim, ou com menos sacrifício que em muitos países. Ou seja, o Brasil, um país emergente, ele se preparou melhor do que muitos países desenvolvidos, como foi a Grã-Bretanha, como foi a Espanha, e vai por aí afora. O que eu queria ressaltar nesta colocação é que o Brasil foi, na realidade, o último país que entrou na crise e está sendo atualmente o primeiro que deve sair desta crise. Tanto é que todos os indicadores econômicos e sociais do Brasil, eles têm apresentado já desempenhos diferentemente de crescimento. Então, o Brasil, que vinha tendo PIB negativo no último trimestre de 2008 e no primeiro trimestre de 2009, ele reage e apresentou, segundo os dados do governo, um crescimento positivo de 1,9% já no segundo trimestre de 2009, com possibilidade de continuar crescendo e possivelmente, conforme nós vimos na reportagem, possibilidade de crescimento entre 2,5% e 3%. Acredito que as medidas tomadas pelo Banco Central e pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, foram medidas altamente positivas, principalmente o que ocorreu com a redução dos impostos sobre o automóvel zero, sobre os produtos da linha branca e também sobre os produtos referentes a material de construção. Tanto isso é verdade que nós tivemos pela primeira vez aqui no Brasil uma redução da carga tributária, que diminui de 37% sobre o PIB para 36,04%, ou seja, 0,90% de diminuição de carga tributária. Então, esta foi a atuação, ao nosso ver, positiva das autoridades econômicas brasileiras que tomaram as medidas no momento exato, com a utilização do depósito compulsório, com a redução dos impostos. E, com isso, nós tivemos imediatamente uma reação positiva do mercado interno, o mercado reagiu, a venda de automóveis cresceu muito, também houve uma venda muito grande na área de eletrodoméstico, fazendo com que a economia brasileira reagisse porque os índices de consumo, os índices de venda, os índices de reação do mercado interno têm sido muito positivos. Então, acredito que também nesse sentido, o Brasil está se preparando e está saindo da crise, não naquela velocidade, não naquela recuperação imediata. Também tem problemas, mas acredito que as medidas tomadas foram eficientes e o remédio parece que deu algum resultado. Agora, professor, o senhor se referia também na primeira metade desse nosso programa, no início, a preocupação que o senhor tem de que a atuação, a intervenção na economia de parte do Estado, com a utilização de recursos públicos, possa derivar, em algum tempo, numa crise financeira do setor público. Ok, nós vimos que no Brasil isso não foi tão intenso quanto foi em outros países, essa intervenção econômica, digamos assim, do Estado junto ao setor produtivo, mas há repercussões de ordem do setor público, pode acontecer, mas me interessa lhe perguntar agora como é que o setor privado tem que agir. Porque o setor público, no Brasil, adotou medidas como isenção de IPI para comércio de alguns bens de consumo duráveis, automóveis, linha branca, etc., facilitando o acesso a esses bens de consumo duráveis. Mas como é que as empresas têm que se preparar? Porque elas não podem esperar que o governo dê a solução. O setor produtivo, o setor privado, o setor industrial tem que adotar algumas medidas de gestão, de investimentos, de capitalização que precisam também provocar reação na sua capacidade de investimento. No Brasil, o governo realmente não injetou muito dinheiro na economia. Entretanto, é preciso que se tenha consciência de que, da parte do governo, a contribuição foi muito modesta. Por exemplo, todos os colegas economistas, profissionais da área pelo Brasil,
esperavam que o governo também apertasse o cinto. E isso não ocorreu, até porque, se você pegar qualquer dado estatístico, e você vai ver que o aumento da despesa do custeio do governo aumentou, principalmente gasto com pessoal e tudo isso. Mas, se ele tivesse reduzido um pouco mais, as coisas poderiam ter melhorado. Nós temos hoje, no Brasil, 2 problemas analisados que se referem ao setor privado. O primeiro é encarar a situação das empresas que trabalham para o mercado externo, ou seja, as empresas que exportam. Há uma afirmação da classe empresarial de que essa apreciação de câmbio, com o dólar tão baixo como está, e eu quero lhe dizer que o dólar não vai ultrapassar até o final do ano a R$ 2,00, né? Deve ficar aí em torno de R$ 1,90, R$ 2,00, se tudo ocorrer normalmente no mercado. Então, as empresas, elas não estavam preparadas e a nossa produção também é uma produção que absorve um custo, que nós chamamos de custo Brasil, muito alto. Então, nós temos um custo alto para o produto e não conseguimos concorrer lá fora colocando os nossos produtos pelo mesmo preço dos concorrentes internacionais. O outro problema que afeta a exportação brasileira é que o Brasil ainda é um grande exportador de commodities. O Brasil exporta muito soja, minério de ferro, petróleo, suco de laranja, né? E nós temos uma pequena produção, não é uma produção muito significante, de produtos com valor agregado. Então, isso faz com que o Brasil perca escala na transação internacional, porque nossos produtos chegam lá caro, mesmo que aqui nós tenhamos uma mão de obra muito barata, a matéria-prima abundante, mas a economia no seu todo ainda não, tecnologicamente, não desenvolveu. Eu acredito que o setor primário, ele poderia evoluir nesse sentido, também dando a sua contribuição. Primeiro, para sair desta crise, é necessário que as empresas priorizem os seus ativos. No Brasil, as empresas fazem muito investimentos improdutivos. Os investimentos hoje nas empresas brasileiras devem ser mais voltados para a ciência e tecnologia, para a recuperação de mão de obra, treinamento de pessoal, a fim de que as empresas pudessem ser mais eficazes naquilo que fazem, naquilo que produzem. Gerenciar de maneira também mais eficaz os custos empresariais. Nós temos, assim, uma certa tradição de que qualquer custo a gente repassa ao preço do produto e aí não se preocupa com o custo. Mas não é isso. Os acionistas brasileiros daqui para o futuro possivelmente estarão mais preocupados com o lucro, com o resultado que deverão buscar. Preservar muito mais os investimentos produtivos do que aqueles investimentos que não trazem resultado. Eu quero dizer o seguinte: nós tivemos no passado aqui no Brasil, em função da nossa cultura tradicional empresarial do passado, que as empresas preferiam aplicar os seus recursos nos investimentos públicos, nas poupanças e tal, e não faziam investimento no seu próprio patrimônio líquido. Quer dizer, muito tempo as nossas empresas ficaram devasadas em relação às tecnologias mundiais, né? E aprimorar a gestão em relação ao risco. É sabido, e qualquer estudante de administração, que estuda administração financeira, sabe que quanto maior for o investimento, maior é o risco. Quanto mais longo for o investimento, também maior é o risco que o cidadão corre pelos recursos aplicados. Portanto, é preciso se verificar isso. Nós temos aqui no Brasil, as empresas privadas brasileiras têm que ter a consciência de que ela tem que ser um pouco mais independente do poder público. A empresa brasileira muitas vezes espera benevolência do governo, como redução disso, redução daquilo, mas ela deve tomar a iniciativa da produção, do lucro e do resultado que se pretende obter. Por quê? Com o mercado globalizado, com todo mundo conhecendo as finanças, e para atrair capital internacional para investimento no Brasil, é preciso que a classe empresarial brasileira também se prepare para novos dias, para novos rumos. Agora, mais uma questão ainda do Gilberto aqui de Florianópolis,
que também tem alguma relação com a pergunta que o José de Lages, obrigado também ao José por ter dirigido a questão aqui para nós também, apresenta, é um pouco, acho que um exercício de previsões ou futurologia, muito embora a gente saiba que a economia, que a administração deve sempre se basear em indicadores, ela não é uma ciência de adivinhação. O senhor falava agora de que a sua previsão, digamos assim, ou perspectiva é de que o dólar não ultrapasse a casa dos R$ 2 até o final desse ano. E isso não é baseado no que o senhor sonhou, indicadores, são em dados da macroeconomia ou da microeconomia. Mas, de qualquer modo, eu quero dirigir a questão do Gilberto e do José, um de Florianópolis e outro de Lages, que tem a ver com isso. A crise já está no fim, ou vamos ter mais um ano de problemas? E o Gilberto, como será a economia brasileira para 2010?